Convidamos a coordenadora deste evento e do GPD da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora doutora Gilvana Lima dos Santos Basso, para a apresentação do nosso conferencista desta manhã, que desenvolverá a temática Educação Democrática, o papel das políticas públicas educacionais na construção do projeto político-pedagógico para fazer a coordenação dos trabalhos desta manhã. Obrigada. Ela chama-se Devir, da Vanderleia Nascimento. A Vanderleia Nascimento é professora da rede. Ela é nascida em Pinhalzinho, Santa Catarina. Atualmente mora em Joinville, aqui no mesmo estado. Ela é formada em pedagogia com especialização em psicopedagogia. Ela não diz aqui no livro, mas ela é uma ativista nas redes, tem um posicionamento político, estético, poético, brilhante. E a Vanderleia, a Wanda, ela atua na área de educação como professora de apoio pedagógico e teve sempre um olhar especial para a poesia em sala de aula. Criou o projeto Pedras e Poemas na Escola Caique, professor desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira, e tem mais informações. Este poema está no livro Eu Ecossistema. Chama-se Devir. Eu não sei nada. Coisa alguma. Dois tirão de estrada que me separa do sonho, e se eu soubesse, não teria graça alguma. É maravilhoso isso. O devir. A estrada que já existe e mesmo assim nos espera para existir. Então nós esperamos a pedagogia enquanto ciência para existir. A didática enquanto ciência do ensino para existir. Convido então o professor Leonardo Rolim para compor essa mesa comigo. Professor Leonardo, e vamos juntos. Muito bem. Professor Leonardo Rolim é pedagogo, mestre e doutor em educação, com estágio de pós-doutorado em teoria da pedagogia. Ele é professor da Universidade Federal da Paraíba, atua junto ao Departamento de Habilitações Pedagógicas do Centro de Educação, atua também como professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação, coordena um grupo de estudos e pesquisas em pedagogia, trabalho educativo e sociedade. É associado à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a ANPED, é associado à Associação Nacional de Didática e Prática de Ensino, a ADIP, nós todos fazemos parte, integra também a Sociedade Ibero-Americana de Pedagogia Social e também integrante da Rede Nacional de Pesquisadores em Pedagogia, a REPED. O professor Leonardo tem uma infinidade de publicações, livros, artigos. Eu não conseguiria fazer essa síntese até por conta da nossa síntese aqui ao vivo para vocês. O professor Leonardo também pode complementar, e ratificando aqui mais uma vez a nossa imensa alegria, eu vou pedir ao de passar o microfone, licença para poder assisti-lo de lá plenamente. Muito obrigada, professor, em nome da Universidade Federal de Santa Catarina, em nome da associação, do Grupo GPTIM, nós o agradecemos imensamente, sua agenda ali apertada e reservou espaço para nós. Muito obrigada. Eu acho que eu tenho que usar esse aqui, né? Muito obrigado, querida professora Gilvânia. Bom dia a todas as pessoas. Eu estou
muito contente, né, de poder voltar a Florianópolis nessa oportunidade de dialogar com vocês sobre um tema da maior relevância e também do ponto de vista político muito sensível ao contexto histórico atual. Por essa razão, eu agradeço imensamente o convite da ACESC e do GPDIM para que nós pudéssemos, né, nessa ocasião, articular alguns elementos que favoreçam, como coletivo, né, a construção de uma inteligência comum que nos permita compreender a complexidade do cenário histórico no qual se insere a supervisão escolar na trajetória de construção das lutas por uma educação democrática em nosso país. Então, isso me motiva muito, e por mais que eu tivesse com uma agenda durante essas 2 semanas bastante complexa, eu não poderia negar, né, esse convite, né, a participação nesse evento por meio desse convite que muito me honra e que para mim é uma enorme deferência. Eu preparei uma apresentação que vai servir de roteiro para que eu possa explorar com alguma precisão, né, devido ao tempo, esses elementos fundamentais. Vou pedir que alguém que está no suporte possa nos ajudar com a projeção. Enquanto isso, eu queria comentar com vocês que eu conversava com a Selma, né, ali enquanto ouvia as falas institucionais, e me dei conta sobre o fato de me dar conta, nesse último ano, da minha reconexão com as escolhas profissionais que me levaram para a pedagogia no ano de 2006, na Universidade Federal de Campina Grande, na cidade de Cajazeiras, no Alto Sertão paraibano, onde eu vivi até os meus 18 anos, com alguns intervalos de trânsitos por outros locais. Eu optei por ingressar no curso de pedagogia não porque eu tinha uma identificação preliminar com o magistério na educação básica, embora eu tivesse feito o magistério normal, né? Eu tenho uma formação nível médio convencional, mas também fiz o normal, né? Numa circunstância bastante particular, mas enfim, que se explica aí na minha vida. E a supervisão e a orientação foram o objeto do currículo da formação em pedagogia nessa ocasião, né, nesse período histórico, e a minha turma foi a última na UFCG a se formar ainda no modelo das habilitações, né? Então, desde 2009, que foi quando eu concluí a graduação, até 2024, eu estive basicamente envolvido em estudos e pesquisas sobre o trabalho pedagógico não escolar, ou seja, a atuação dos pedagogos e pedagogas em contextos educativos diversos, e a formação de professores e professoras para a educação básica, especialmente no contexto da educação integral, em função, né, da emergência histórica dessa perspectiva como um elemento, né, de formulação ambivalente de políticas educacionais hoje. E aí, por ocasião de um desafio que eu assumi como professor da UFPB em 2024, no início do ano, na condição de coordenador de um convênio entre nossa instituição e a Prefeitura Municipal de João Pessoa, eu pude me reposicionar com relação às minhas escolhas profissionais e ter um contato muito orgânico com os cenários do trabalho desenvolvido pelas profissionais da pedagogia que exercem a supervisão e a orientação no município de João Pessoa. Hoje eu sou formador
de todas essas profissionais, uma vez por mês, na UFPB, com uma equipe que desenvolve um programa colaborativo de articulação entre educação básica e educação superior, fortalecendo o trabalho pedagógico de supervisão e de orientação nas escolas. Então, isso, para mim, foi uma reoxigenação, né, do meu fazer profissional, que me recolocou interesses, sentimentos, percepções, pulsões, que naquele momento me levaram a optar pelo curso de pedagogia. E eu fico pensando quanto a escola pulsa e a gente não vê. Quando na universidade a gente não desenvolve intersecções significativas com os contextos e territórios escolares, né, os seus sujeitos, os seus saberes. Então, quando a gente começa essa manhã com as crianças cantando, a gente se lembra do quanto esse território, que é a escola, é cheio de vida, né, e o quanto a supervisão e as demais práticas especializadas de orientação colaboram, né, com a dinamização desse espaço vital que precisa se centrar no desenvolvimento de aprendizagens múltiplas, né, que possam colaborar com a formação humana e cidadã dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, desses adultos, desses idosos, né, que passam por esse território e ali constroem conhecimentos, narrativas, relações que fazem a escola ser propriamente a cara, né, ter, né, propriamente a cara dos seus sujeitos e dos seus territórios. É nessa escola, uma escola que ganha sentido contextual, uma escola que se enraiza num território comunitário que eu acredito, né, e para a qual eu luto como uma possibilidade da gente visualizar outros futuros em que aprender seja uma via para o desenvolvimento integral, para a formação de capacidades de transformação da realidade e para a nossa sobrevivência como espécie em um mundo que tem riscos bastante contundentes de erosão, né? Então, acho que pensar a educação hoje é pensar em um futuro em que nós possamos existir. Num mundo concreto e numa sociedade democrática. Então, eu vou dar seguimento, vou pedir para que fazer um sinalzinho para ti, né, para você seguindo, e aí a gente tem múltiplas possibilidades de ancoragem dessa discussão, olhando para a produção acadêmica hoje da América Latina ou numa escala um pouco mais ampliada no próprio contexto ibero-americano, né, onde o debate sobre as práticas especializadas de trabalho pedagógico tem ainda sido um pouco mais... se situa melhor como objeto de produção de conhecimento científico, né? E aí, dentre essas múltiplas possibilidades, eu optei em começar esse diálogo estabelecendo uma concepção de educação e de escola que dialoga com a pedagogia freiriana. Paulo Freire não é apenas um totem discursivo, né, que a gente aciona para criar uma identificação sobre o que a gente fala como educadores, né, acerca de um determinado referencial comum. Mas é uma referência que no mundo inteiro fala sobre uma esperança que ao mesmo tempo se dá pela denúncia e pelo anúncio de horizontes possíveis. Isso, como pesquisador, né, e profissional da pedagogia, é muito importante para mim, porque eu compreendo que a especificidade desse campo de conhecimento, que é a pedagogia, antes de dar nome ao curso, né, como campo de conhecimento, nos obriga a desenvolver uma racionalidade dialética.
que parta da análise das condições concretas que enquadram, não é, as práticas educativas, mas nos possibilite esperançar, produzir inéditos viáveis, construir alternativas, caminhos que fortaleçam nossas lutas e produzam impactos transformadores no tempo histórico em que a gente se situa. Então, para além de sinalizações críticas e problemáticas que eu irei fazer, eu quero que nós tenhamos muita clareza de que, no campo da pedagogia, problematizar implica decidir para intervir. Essa é a natureza praxeológica do nosso campo. Diferentemente de outros campos que estudam o objeto educacional para descrever ou explicitar determinados elementos, o que nós estamos fazendo ou nos propondo a fazer é uma prática intelectual, né, que permite a construção de uma racionalidade crítica e dialética sobre o nosso trabalho, né? Trabalho esse que se dá no contexto da escola pública como um lugar que todos podem encontrar juntos a possibilidade de se tornarem sujeitos da própria história. E aí, na escola pública, que é a escola que se abre para o povo brasileiro, que é responsável por possibilitar o acesso ao conhecimento historicamente construído para grande parte, né, da nossa população. E aí, quando eu me refiro a grande parte, eu faço referência aos segmentos populacionais que efetivamente nos constituem como povo, né? Portanto, comunidades, grupos, coletivos que estão em diferentes territórios e que têm na escola talvez uma das pouquíssimas possibilidades de acessar conhecimentos, construir uma consciência de direito e desenvolver uma forma de intervenção comunitária que atenda a aspirações coletivas. Por isso, eu considero que a escola pública é um espaço de educação popular e que a educação popular não é um referencial que vem de Paulo Freire para que a gente problematize processos de educação não formais ou processos de educação na comunidade no sentido de territórios não escolares, como muitas vezes se compreende. Mas a educação popular é hoje uma referência teórica, política, para que nós nos situemos como profissionais na escola pública em prol da democratização do conhecimento, do fortalecimento da cidadania do povo brasileiro, das mulheres, da população negra, da população LGBTQIAP+, das pessoas com deficiências, com atipias, para nós profissionais, que somos pessoas e que ali naquele espaço também somos atravessados de múltiplas formas por nossos dilemas. Então, essa escola que nos convida hoje a pensar mais uma vez e sempre com Paulo Freire sobre suas possibilidades de transformação, tendo em vista a importância que a escola pública ocupa na construção de uma sociedade democrática, no caso brasileiro, num país em que é marcado historicamente por desigualdades genealógicas, né? Obrigado, excelente. Então, vou poder manejar melhor aqui os slides. Portanto, nesse horizonte de muitas questões introdutórias, né, que poderiam ser pautadas, eu me propus, em um tempo muito compacto, desenvolver uma reflexão que se pauta pelo objetivo de problematizar alguns elementos teórico-metodológicos para a construção de um quadro, né, de reflexão sobre como, a partir da educação democrática, nós podemos constituir o projeto político-pedagógico como um instrumento de recontextualização, de repactuação política, tendo em vista a autonomia escolar e as autorias
dos sujeitos que nessa instituição se situam. Talvez eu levante para poder visualizar melhor. Acho que assim fica mais interessante. Portanto, esse objetivo vai se desdobrar, né, em alguns aspectos que eu vou comentar na sequência, mas que se fundamentam em um argumento nuclear. Esse argumento está colocado da seguinte forma, né, que a supervisão escolar, né, assim como a orientação e a docência exercida em diferentes níveis e modalidades constituem o que eu tenho... a partir de estudos vinculados a Selma Garrido Pimenta, José Carlos Libani, Humberto Andrade Pinto, entendido como pedagogia escolar, né? Eu acho insuficiente se referir à palavra pedagogia para se referir à totalidade, ou para designar a totalidade de conhecimentos sobre as práticas educativas, porque essas práticas se dão em diferentes espaços e ganham complexidade a partir dos seus territórios e das relações de mediação para aprendizagens que vão se caracterizando ali. Então, a pedagogia escolar se organiza nessa relação com as práticas docentes e as práticas especializadas, né, que vão garantir à escola uma identidade como espaço de formação humana, né? Porque a educação que se pratica na escola, numa perspectiva pedagógica crítica, é concebida como prática social, portanto, como um processo que reflete as próprias estruturas da sociedade, mas que é, ao mesmo tempo, capaz de, ao se inserir nela, modificar essas estruturas por meio da praxis, não é, dos seus indivíduos. E aí nós entendemos a escola da mesma forma como ação profissional que visa a praxis, não é? Se organiza numa perspectiva de leitura crítica do mundo, a escola também como um espaço de leitura crítica de políticas, e não simplesmente um espaço de execução burocratizante e burocrática, né, de políticas que se destinam a essa instituição e que muitas vezes se dão não só sob a ausência de diálogo com seus contextos e profissionais, mas se dão numa perspectiva de oposição aos profissionais, né? Se dão numa perspectiva de contradição aos interesses ético-políticos da nossa profissão como docentes, né, como especialistas. Dessa forma, o projeto político-pedagógico é um instrumento estruturante de processos institucionais, que eu vou classificar e logo descrever para vocês como organizativos e formativos, porque conferem diretividade e relevância ao trabalho pedagógico da supervisão. Projeto político-pedagógico é, portanto, um instrumento, um dispositivo gerador e articulador de sentidos que organizam e fortalecem possibilidades de resistência propositiva contra o projeto educativo hegemônico neoliberal de destruição da escola pública por meio da privatização e das diferentes formas, né, de precarização da estrutura, do trabalho, da formação e das políticas, de forma mais ampla. Bom, diante de um argumento, né, que nos coloca aí elementos teóricos, conceituais tão complexos, eu desenvolvi um roteiro, né, que vai partir de breves considerações sobre a dilemática da pedagogia no presente histórico. Eu não considero ser possível pensar práticas de supervisão sem olhar para a pedagogia como campo de conhecimento. É isso que imprime um caráter pedagógico ao trabalho desenvolvido na supervisão. Então, eu estabeleço esse referencial de pedagogia para pensar as contradições, mas também as possibilidades da escola em um tempo histórico de crise, mas também de criação.
Depois, a gente olha para as políticas educacionais na, para e pela escola, explorando concepções ou racionalidades intrínsecas a essas políticas e os seus desdobramentos no trabalho pedagógico especializado. Por fim, né, nós vamos chegando aí a um campo de reflexões sobre o projeto político-pedagógico na construção da educação democrática como um aspecto definidor das finalidades educativas escolares. E finalizo com algumas considerações propositivas e bastante ousadas. Porque no campo da proposição, a gente pode e deve ousar, né? Porque a gente vai forçando as margens do contexto para imaginar outras possibilidades, não é? É assim que a gente se vê na realidade, mas não puramente condicionado por ela, né? A gente se vê como um sujeito histórico que, ao se inserir na realidade de forma coletivizada, pode transformá-la. E aí, que realidade é essa, né, da qual a gente fala? Isso tudo, e aí eu conversava com a Gilvânia, né, a querida professora Gilvânia, que é para mim uma referência intelectual e afetiva, né, no âmbito da ANDIP, e aí eu fiquei pensando, na construção de um fio condutor para essa fala, que foi estruturada de ontem para hoje, num voo de João Pessoa para Florianópolis, em que evidências nos assinalam, não é, a condição dilemática desse contexto. E aí eu queria trazer dados do próprio estado de Santa Catarina, mas eu não tive tempo, nem mesmo recursos para acessar esses dados. Então, eu busquei em fontes oficiais, que vão ser mencionadas na medida em que os dados forem apresentados, algumas sinalizações ou evidências da realidade brasileira, que nos expõe o quadro dilemático da escola pública hoje. Então, apenas 73,3% dos jovens chegam ao final do ensino médio em nosso país. Significa que 27% dos jovens do país não estão concluindo o ensino médio. Estão sendo vulnerabilizados por um mercado de empregos que precarizam a vida e obstruem o futuro dessas juventudes. 39,8%, 40% de crianças com idade de 0 a 3 anos estavam na escola em 2024, abaixo da meta de 50%. Ou seja, na educação infantil, a gente tem o principal problema de acesso à escolarização. E aí a gente observa, não é, inclusive, como efeito indutor de políticas educacionais recentes, instauradas, não é, pelo Ministério da Educação, os efeitos da relação entre desigualdade social e desigualdade escolar a partir da chave da equidade. E aí os dados apontam, não é, que com relação aos alunos de renda alta, a partir da estratificação adotada pelo IBGE, 83,9%, 84% alcançam o aprendizado adequado em leitura no 4º ano do ensino fundamental e alunos de renda baixa, apenas 26% atingem esse mesmo nível. Nós podemos questionar a classificação dos níveis de proficiência de leitura. Essa é uma questão bastante tensa quando a gente discute com as supervisoras da rede em João Pessoa, porque os protocolos atualmente adotados pela Secretaria, em acordo com o Grupo Sobralense de Educação, né, e o CAED da Federal de Juiz de Fora, tem implementado ou levado para a escola listas, né, de avaliação de proficiência de leitura que as supervisoras precisam aplicar, não são as professoras que aplicam, são as supervisoras que aplicam ali. Elas têm
profundas questões com a classificação desses níveis. Não vai dar para a gente tocar nisso, mas, enfim, é uma tensão que eu quis explicitar, porque talvez vocês estejam, de alguma forma, pensando nisso aqui também. 49%, então, de pessoas alfabetizadas, né, aqui a gente indica que apenas cerca de metade dos alunos do segundo ano apresenta nível de alfabetização considerado adequado pela avaliação nacional, isso, né, na última avaliação. E as médias das escolas mais pobres no IDEB correspondem a uma diferença equivalente a 4 anos de aprendizado em relação às escolas mais... E aqui a gente usa mais ricas, mais pobres, do ponto de vista de estratificação econômica mesmo do público, né? Com relação ao analfabetismo, entre população de 15 anos ou mais, a taxa de preto-pardos é de 8,2%, enquanto entre brancos é bem menor, 3,3%, o que revela ainda, né, uma face cruel do racismo brasileiro, entranhado nas nossas instituições e mais do que isso, né? Entranhado muitas vezes nas práticas de produção de sentido que nos levam a fazer determinadas opções em sala de aula que não garantem um acompanhamento equitativo de todas as aprendizagens. A escolarização, conclusão no ensino médio envolve dados, né, que apontam aí que 60,7% de pessoas brancas com 25 anos ou mais concluíram o ensino médio, contra 47% de pessoas pretas e pardas. E aí, quando a gente olha para dados da formação, a gente também se dá conta da complexidade que hoje envolve o percurso, né, que quem vai atuar nesse contexto das escolas brasileiras precisaria constituir formativamente para ter condições de se inserir, compreendendo a natureza e o compromisso ético-político do trabalho pedagógico na escola. Pensando aí no campo da formação, os dados são muito preocupantes, porque, veja, em 2013, nós tínhamos 505 mil docentes concursados nas redes estaduais, que equivalia a 68% do total. E em 2023, esse número chegou à marca de 321 mil. Portanto, nós tivemos uma queda de 36% no número de professores concursados no Brasil em uma década. Nenhum outro país da América Latina tem essa mesma marca. É importante que a gente tenha clareza disso, né? E em 2023, 13% dos profissionais de educação básica não possuíam graduação. E essas profissionais estão, em maior parte, na educação infantil e nos anos iniciais. Nos anos finais, na disciplina de ensino religioso, né? E nos anos, na educação técnica, profissional tecnológica, nas benditas disciplinas de expertise, que são aquelas que dispensam a formação específica do professor e que vão valorizar aí o notório saber, né? De acordo com a Tricom, né, menos de 20% dos diretores das escolas possuem capacitação específica em gestão escolar, e aí o nosso trabalho junto a quem não conhece a dimensão pedagógica do processo de gestão é bastante desafiador, né? Acho que vocês devem ter relatos aí muito cheios de provocações, né, sobre como as relações com a gestão podem ser mais ou menos colaborativas a depender da compreensão que o gestor tem sobre a natureza do seu trabalho. Quando a gente olha para esse dado de que menos de 20% possui capacitação específica, então a gente tem outro desafio bastante evidente. De acordo com o INEP, em 2023, o número de matrículas no ensino superior brasileiro, né, foi de quase 10 milhões, sendo que 97% dessas matrículas estavam no setor privado. Mais particularmente nos cursos EAD. Mais particularmente ainda em polos.
né? Porque a privatização da educação superior no Brasil se dá ao longo das 2 décadas, de 2010 e 2020, por meio da flexibilização da oferta institucional e das exigências para a garantia de condições mínimas de ensino e de aprendizagem. Então, quando a gente olha para esse dado e critica a formação, a gente não está criticando propriamente o modelo de formação à distância, embora eu, como pesquisador do campo, tenha uma compreensão muito clara sobre o quanto a educação à distância é insuficiente para formar um profissional de interações humanas. Mas nós estamos diante de uma realidade que expõe o quanto a educação foi mercantilizada e as licenciaturas em nosso país se transformaram na principal forma de rentabilização dos conglomerados financistas. Não é à toa que qual é o curso, lamentavelmente, com o maior número de matrículas em instituições privadas EAD? Pedagogia, gente. Não é possível que nós não falemos sobre isso e não nos incomodemos. Nós termos chegado a esse patamar é surreal. É surreal, porque, mais uma vez, não é um dado que se combina a outros contextos internacionais. É particularidade do Brasil. Particularidade do nosso país. De acordo com a Fiocruz, e aí esses professores e professoras chegam a escolas alvo de políticas antipedagógicas, que eu também vou explorar. E ali, as lacunas da formação inicial com a fragilidade da formação continuada e a ausência de condições de trabalho estruturantes, incluindo o assessoramento e a supervisão escolar, nós temos professores adoecendo em larga escala, né? A combinação desses múltiplos fatores tem levado os professores a adoecerem profundamente, com eles nós também. Então, de acordo com uma pesquisa em 2023 da Fiocruz, 7 em cada 10 docentes apresentavam sinais de ansiedade e depressão. Nessa mesma pesquisa, eu não coloquei o dado porque senão vai ficar muito extenso, se aponta que 1 em cada 10 professores, no universo de 2.000 participantes de uma pesquisa randomizada, multicêntrica, indica ter sinais de burnout. Burnout é uma condição de sofrimento mental muito dilacerante, né? Quando a gente olha para esse conjunto de informações, a gente vai se dando conta de que nós precisamos ampliar a nossa esfera de compreensão sobre esses problemas por meio de eventos como esse, por meio de ações como essa que a SESC tem desenvolvido, que nos articulam em torno da possibilidade de tornar inteligíveis os problemas que nós coletivamente enfrentamos. Porque no nosso espaço de inserção individual, nós produzimos saberes, nós produzimos forma de tornar inteligível para nós mesmos os nossos problemas, mas eu estou convencido que não é sozinho que a gente modifica esse estado atual de coisas. A gente precisa desses movimentos de construção de inteligências coletivas, né, para que nós saibamos confluir, não é, professora Giovânia, confluir esforços que viabilizem atos transformadores. Bom, então, para nos cercar, né, de alguns elementos que eu tenho muita clareza de que agora servem só como sinalizações mesmo, um diálogo aproximativo, e que se unem a outras referências que vocês têm produzido por meio da análise, da sistematização das próprias práticas, discutir os dilemas da pedagogia no presente histórico, né? E nesse presente histórico de crise, de resistência e de criação. Eu começo essa reflexão
a partir de um debate sobre a erosão do sentido formativo da educação como prática social de formação humana. Nós entendemos, numa perspectiva socio-interacionista e socio-histórica, que a educação tem uma função humanizatória, portanto, de nos constituir como sujeitos partícipes da cultura, que é uma esfera de produção de sentido que se dá por meio da relação entre as pessoas, né? Como a cultura nos induz a determinadas formas de participação social, é o modo pelo qual a gente se apropria da cultura que nos habilita mais ou menos para nos integrar comunitariamente, né? Então, que experiências culturais nos levam a nos reconhecer como sujeito de determinadas coletividades para nelas a gente se inserir como sujeito histórico? O papel da educação passa por aí, de permitir, né, a esse indivíduo, né, que nasce biologicamente com um equipamento psicofisiológico que lhe permite o desenvolvimento de determinadas capacidades superiores, se integrar em contextos interativos para que ele possa se humanizar, porque nós entendemos que a humanização não é garantida pela condição biológica, ela é produzida pela relação cultural, ela é mediada, né, pelas construções, né, que se dão no campo das relações entre as pessoas. Então, nos humanizamos na relação com a cultura por meio da interação social. Mas, e aí com isso a gente aprende. Mas será que toda a aprendizagem diz respeito à formação? Numa perspectiva que entende formação como a capacidade do sujeito se constituir autonomamente para pensar de forma crítica sobre o mundo no qual ele existe, tanto no sentido individual quanto no sentido coletivo, nem tudo que a gente aprende nos forma. A gente pode aprender muitas coisas que não se integram a essa estrutura psíquica que vai nos levar a desenvolver capacidades de pensamento, de relação, de sentimento, entre outras tantas, né, capacidades que nos constroem como sujeitos, né? E aí nesse sentido, a educação tem um papel muito relevante, especialmente a educação institucionalizada, né? Porque como nós nos constituímos humanos nessa relação, essa relação também tem um impacto social significativo. Porque ao nos constituir humanos, nós não nos individualizamos de relações sociais que também nos formam ou que nos conformam, né? Não significa, quando eu digo que a formação é do próprio indivíduo, que ela se dá no vácuo das interações sociais, né? Mas que nessas interações ou nessas relações há processos dialéticos pelos quais a educação se vê afetada, condicionada por determinadas contingências de contexto, mas ela é capaz de, ao guiar-se numa perspectiva contra-hegemônica, de induzir transformações nesse contexto para além de uma visão determinista das coisas, né? Então é isso que faz a educação ser uma prática social e não apenas, né, um dispositivo de controle social. Ela é influenciada pela sociedade, mas ela organiza a sociedade, ela pode organizar a sociedade por meio de processos formativos. Então a gente precisa partir agora nessa toada para a classificação do que a gente está entendendo como processo educativo, processo formativo, para a gente chegar daqui a pouco em processo pedagógico. Processo educativo, portanto, se articula as nossas interações nos diferentes tempos e espaços da vida. Processo formativo se constitui nas sínteses
existenciais que a gente vai construindo para nos formar como sujeito. Sujeito de si, sujeito para si e sujeito para uma coletividade, né? E o processo pedagógico eu não vou definir agora porque vai aparecer nos próximos slides, né? Então a pedagogia na história, né, da escola, que a gente conhece na forma atual como produto da modernidade, né? Ali no século XVIII, quando se cria na França o primeiro sistema de instrução pública, tem um papel importantíssimo que é de tornar inteligível o processo escolar para que ele possa ser melhor organizado, tendo em vista o alcance dos seus fins. Então, a pedagogia escolar visa, ou no sentido mais amplo, a pedagogia como ciência, visa imprimir sentido formativo às práticas de educação, já que nem todas as práticas educativas impactam formativamente a vida dos sujeitos. Então, onde a pedagogia se situa? Se situa no campo da relação entre a intencionalidade formativa e a decisão situada com vistas à emancipação de um sujeito que, por si formar, é capaz de se inserir socialmente, né? Isso é muito importante porque a lógica emancipatória hoje ela está em disputa com a lógica meritocrática, com a lógica burocratizante, com a lógica regulatória, né? Essas lógicas refletem um ideário educativo e não pedagógico que emerge na sociedade capitalista, né? Nessa hegemonia capitalista, em que nós aprendemos para competir e competimos para ganhar. Né? Portanto, nós precisamos fundamentar, né, a compreensão do trabalho pedagógico na escola numa perspectiva contra-hegemônica que assuma a formação humana como cerne do processo escolar, né? Para isso, nós chegamos a uma concepção de educação democrática como aposta civilizatória, né? Os dados que eu apresentei referendam o quanto é urgente e relevante para nós pensarmos numa educação democrática como elemento estruturante do que a gente é e do que a gente faz profissionalmente, né? Pensar na aposta civilizatória, que é pensar na construção de bases para um Estado democrático de direito, certo? Quando eu me referi a processo civilizatório, aposta civilizatória é nesse sentido, porque outro dia uma colega, de forma muito sagaz, né, me pegou assim num canto e disse: você fica falando proposta civilizatória, né? Civilidade, isso não tem um certo tom assim de preconceito entre diferentes formas de civilização, de civilidade? Eu falei, bom, de repente, se ela está fazendo essa questão, outras pessoas também podem pensar. Então, o que eu chamo de aposta civilizatória é a possibilidade da gente constituir bases para o funcionamento do Estado democrático de direito, que é a única possibilidade que eu vejo hoje da gente pensar uma cidadania participativa e que atenda aos interesses populares. Tá? Ao longo da história da escola pública brasileira, que é uma escola sem público, né, até a década de 90, né, como vocês devem conhecer, a gente tem de 1890, quando se criam os grupos escolares, até 1990, uma ausência de público na escola, a classe média que vai à escola, né? Especialmente quando a gente olha do Nordeste para cima do país, né? É a partir da redemocratização nacional, com as políticas de ampliação do acesso à escola, que o público para o qual a escola pública se destina chega lá. Ei, escola, cheguei, estou aqui, né? E o que a escola faz com isso, né? O que a política faz com isso? Nós temos que pensar o direito da população brasileira à escola na lógica que combina acesso, que foi a primeira onda de compreensão
do atendimento ao direito à educação pós-Constituição de 88, especialmente até a década de 90, finalzinho da década de 90. A partir daí nós temos as políticas que articulam o acesso à permanência. E hoje, né, em função do Plano Nacional de Educação 2014-24, com a BNCC, a gente tem falado sobre a garantia de oportunidades equitativas de aprendizagem e formação. Portanto, de aprendizagem e formação, a BNCC não fala disso. Daqui a pouco eu vou problematizar também, mas de aprendizagem. Então, a gente entende que direito à educação articula acesso, permanência e garantia de condições de sucesso. Né? Exatamente. Né? E aí a gente se pergunta, olhando para essa complexidade, a escola pública na vida do brasileiro, do povo brasileiro, onde nós estamos e onde nós queremos chegar? Em relação ao acesso, vocês viram que a gente ainda tem gargalos significativos na educação infantil, no ensino médio também, para não falar na educação superior pública. Não vou falar disso porque senão a gente chora. Né? As universidades estão numa condição, não é, dilemática. Em se tratando da permanência, a gente também tem desafios importantes, especialmente no que diz respeito à inclusão de pessoas com deficiências e outras condições de atipia. E com relação à aprendizagem, aos direitos de aprendizagem, a gente foi alvo de um cavalo de Troia. A expressão direito popular, com muita intenção, no que ela tem de didática, no que ela tem de curricular, no que ela tem de sociológico, no que ela tem de histórico. O pedagógico é o espaço da complexidade, onde esses diferentes elementos não são entendidos apenas nas suas relações particulares uns com os outros, mas num tipo de retroalimentação que os leva a não serem compreendidos fora dessas relações. Ou seja, nós fazemos a leitura pedagógica para termos clareza de que não é só por entender determinado aspecto que a gente é capaz de intervir na prática educativa, mas porque essa prática educativa, assim, por ser complexa, também envolve um pensamento, uma racionalidade complexa, que vai se desdobrar por meio de intencionalidades explícitas, não é? Onde houver trabalho pedagógico, há intencionalidades explícitas que organizam, sistematizam, cientificizam, né, as decisões que são assumidas profissionalmente. E aí a gente tem uma visão complexa, tanto vertical quanto horizontalmente, de estratégias, etapas, técnicas e instrumentos que são mobilizados nos contextos para a conversão das práticas educativas em praxis pedagógicas. Vou passar esse slide que eu estou vendo que faltou ali uma informação. E aí, quando a gente pensa em políticas educacionais na escola, nesse segundo ponto, eu vou fazer rapidamente uma referência a dois modelos de análise de política. Um modelo programático e um modelo cíclico ou complexo. Se a gente entende a política no modelo programático, a gente vai visualizar que ela se desenvolve por meio de níveis hierárquicos de responsabilização. Portanto, o MEC, ou a Secretaria de Educação, seria a instância formuladora da política e a escola, a instância executora da política. Numa perspectiva cíclica e complexa, e aqui eu faço um diálogo mais de perto com o Stephen Ball, com o Miguel Arroyo, com o Paulo Freire, com o José Carlos Libânio, as políticas são produzidas de forma combinada e por meio da agência coletiva dos diferentes sujeitos que em cada instância ou esfera política se apropria, ressignifica e opera significados que vão, ou sentidos que vão interferir nas práticas, né? Então, a política educacional acontece na escola e pela escola, na medida em que esse território
é entendido não apenas como um espaço de aplicação e execução de uma política pensada fora dela, mas um espaço de apropriação, recontextualização, tendo em vista as finalidades, né, das pessoas, da instituição. E aí, para a gente poder avançar mesmo, né, já que eu tenho ali 15 minutos, eu vou fazer uma referência rápida ao que eu estou chamando aqui de políticas antipedagógicas e políticas antipedagogia, né? Então, são políticas que se voltam contra a função humanizadora e emancipatória da escola pública, são políticas que dispensam os conhecimentos da pedagogia e a restringem ao plano de decisões meramente metodológicas, dissociadas de fundamentos pedagógicos, políticas que não se respaldam nos saberes produzidos na escola e em seus territórios socioculturais, políticas que não focalizam aprendizagens escolares no marco do desenvolvimento integral, acionando métricas meritocráticas, políticas que não apoiam e encorajam as escolas a responderem criticamente a desafios emergentes na promoção da equidade educativa e social, políticas que não viabilizam condições para o exercício do trabalho docente e pedagógico, descaracterizando as bases profissiológicas. Portanto, políticas que obstruem a efetividade do direito à educação. Essas são políticas não pedagógicas. E aí a gente vai avançando nessa discussão em que a escola é compreendida, né, como espaço de recontextualização, de ressignificação, espaço de mediação da política educativa, como diz o professor Libânio, a sociedade e a própria prática educativa desenvolvida na escola, né? Como nos lembra o professor Miguel Arroio, é um território de disputa, né, mas também de cocriação com a vida e as condições de existência individual e coletiva dos seus sujeitos. A escola é um espaço, né, no qual os profissionais da educação e da pedagogia devem ser compreendidos. Aqui a gente lembra de Gramsci, né, como intelectuais orgânicos que exercem o trabalho como praxis e não como prescrição programada. A prescrição programada é um elemento que ataca a autonomia profissional, portanto, desconfigura o que eu chamei de base profissiológica, que é o que identifica os saberes e movimentos que dão identidade a um determinado trabalho, como uma prática profissional. Se esses elementos forem subtraídos desse trabalho, ele não sustenta a sua natureza profissional e se confunde com outras formas de intervenção no mundo que não necessariamente são profissionais, portanto não se vinculam a uma formação especializada, a um corpo próprio de conhecimento, a uma estrutura de profissionalização, a uma perspectiva de cargos e carreiras, né, entre outros aspectos. Para atender aos desafios políticos do nosso tempo, a escola necessita atrelar-se, portanto, a um projeto de educação pública popular e democrática. Quando a gente pensa em PPP, que é um tema que está entranhado aí, não é, nas nossas discussões e práticas, a gente está diante de um instrumento que para nós talvez seja muito importante, mas que na tradição das escolas brasileiras ganhou um lugar de inoperância. O que as pesquisas apontam, o que as salas de aula revelam, salas de aula de formação, né, inicial, que o PPP se converteu num instrumento imaginário, ilusório, em muitas escolas, pela ausência de diretividade pedagógica para que, de fato, ele se constitua como um elemento propositor, articulador, diretivo, né, do trabalho escolar. Por isso que eu perguntei ali, né, à nossa querida professora Ilma Veiga e ao nosso querido professor Libânio, se o PPP seria o lado oculto da Lua.
que está ali, mas a gente não vê. A gente sabe que está lá, mas a gente não vê. A gente nunca viu. Os nossos alunos dizem, quando chegam ali na Universidade de Curso de Pedagogia e nas licenciaturas, que não... Professor Leonardo, a gestora da escola não disponibilizou o PPP. Professor Leonardo, eu vi o PPP e é igual o PPP da escola X. Professor Leonardo, o discurso do PPP da escola A parece muito com o prompt que eu encontrei aqui nessa lista para como organizar um PPP a partir do ChatGPT. Então, o PPP está envolto numa tradição de inoperância que é histórica, devido às condições nas quais as práticas de gestão escolar foram instituídas, né, baseadas na não participação, baseadas na antidialogia, baseadas em práticas antidemocráticas, mas também o PPP tem essa polêmica dada as condições históricas do tempo atual, né? Nas quais ou pelas quais não se trata de pensar a escola como um projeto político-pedagógico, a partir de um projeto político-pedagógico, mas a partir de um interesse mercadológico que induz as práticas de ensino-aprendizagem a se concentrarem na reprodução e na obtenção de métricas, né? Bom, então, para que esse instrumento possa de fato colaborar com a construção da escola democrática, nós precisamos compreender a sua função diagnóstica e projetiva, que consiste em, partindo de análises, né, de diagnoses, projetem o futuro da escola, definindo metas, objetivos e rumos educativos a partir de valores compartilhados pela comunidade escolar. Essa função envolve uma dimensão do PPP que orienta a ação presente para a concretização de uma escola desejada, articulando sonho, planejamento e prática pedagógica. E desejo de mudança. O PPP ele precisa estar carregado de desejo de mudança e precisa ser conduzido por um profissional que tenha claramente esse desejo. Ele precisa ser instrumentalizado por um sentimento de mudança, de que aquilo desdobre na comunidade escolar negociações intersubjetivas que levem os professores, os alunos, os diferentes segmentos a se engajarem em práticas compartilhadas porque entendem que elas são importantes para que a escola seja a escola que todos querem, né? Para que a escola seja a escola que todos desejam e sonham, né? Essa função projetiva, portanto, não é neutra, porque nem o sonho é neutro, né? Os nossos desejos não são neutros. Ela expressa os valores da comunidade escolar e da educação pública, ou deveria, como equidade, democracia e inclusão. Uma outra função, ou outras funções, é a recontextualizadora e inovadora. A função recontextualizadora consiste, então, em interpretar e adaptar as diretrizes e políticas educacionais externas à realidade concreta da escola, de modo que essas orientações sejam apropriadas, contextualizadas e aplicáveis ao projeto educativo local, né? Para isso a gente organiza, né, um processo de construção, e aí a gente precisa pensar o PPP como um documento que se inscreve num processo contínuo de formulação, de planejamento, de monitoramento, de avaliação, e de uma coisa que normalmente a gente esquece de fazer, de divulgação de resultados na própria escola, né? O PPP precisa, resultados do PPP, gente, não estou me referindo a resultados de avaliação de lá, resultados do PPP. Nós estamos monitorando adequadamente, não é, os objetivos, metas do PPP. Há indicadores que permitem a análise, né, de como essas metas estão sendo impactantes. De que forma
isso interfere no engajamento das pessoas com relação a novas ações propostas. Como eu posso querer participar de um processo que eu não conheço, que não fala sobre mim, que não me aproxima daquilo que eu preciso saber para me localizar melhor nessa instituição que é coletiva, né? Então, são princípios importantes: autonomia, flexibilidade e inovação, né? O PPP, na perspectiva ou na dimensão recontextualizadora e inovadora, permite à escola não apenas obedecer passivamente a normas e políticas públicas, mas ressignificá-las de acordo com o seu contexto social, cultural e pedagógico. Portanto, isso supõe a análise crítica e estudo coletivo das políticas, a problematização contextual e a pactuação e engajamento da comunidade. Uma dimensão, um objetivo muito complexo de alcançar, né, quando a gente se dá conta, né, que estamos num contexto em que as práticas individualizantes são cada vez mais mobilizadoras do indivíduo do que aquilo que apresenta ao coletivo. Acho que a máxima de Sartre nunca fez tanto sentido, né, nesse contexto do Narciso 2.0, que é: o inferno são os outros. E aí a gente vai o tempo todo se autocentrando e perdendo uma referência do real. Me assusta isso. Me assusta a perda de referência do real que essas novas gerações, e aí eu falo novas gerações porque eu já não sou mais jovem assim, né? Nem cabelos tenho mais, né? Tem sofrido em função da virtualização da vida e dos impactos societais que isso tem produzido, quando a gente analisa a virtualização da vida não como um desdobramento cultural, simbólico de relações com as tecnologias, mas como um projeto de dominação tecnocrática que se encontra fortemente ancorado na hegemonia capitalista, né? Por fim, a função articuladora consiste em integrar os diversos elementos da vida escolar para que a escola funcione como um todo orgânico. É um instrumento promotor e articulador da vida coletiva na escola. Veja, o PPP tem função articuladora, a supervisão tem uma função sintetizadora, mais do que articular, não é? É produzir o espaço em que, a partir da articulação, a gente sintetize, né? E seja capaz de assumir coletivamente aquilo que foi sintetizado. E articula objetivos, processos, tempos, espaços, sujeitos em prol das finalidades educativas escolares. Vou concluir, então, não é, com algumas considerações provisórias, me disponibilizando amplamente para o debate, tanto agora, nesse espaço, quanto depois, nas redes, no e-mail que eu vou disponibilizar. Eu estou sempre muito aberto, muito interessado em conhecer experiências, iniciativas, em ouvir mais sobre o trabalho que vocês desenvolvem. Eu leio mesmo as coisas que me enviam. Eu sou muito curioso quando se trata de trabalho pedagógico, né? Eu tenho como professor de universidade pública, eu estou muito sensível a essa demanda, que acho que foi a Raquel, né? Raquel que falava, de que os saberes da orientação e da supervisão foram pulverizados no currículo de formação inicial de pedagogia, tendo em vista toda a descaracterização formativa, né, que a gente tem sofrido ao longo dessas últimas décadas. Então, como universidade pública, eu assumi, acho que muito na mesma perspectiva da professora Gilvânia, de ser esse espaço, esse canal de diálogo com as práticas especializadas em nossa rede, né? Portanto, como consideração provisória, eu apontaria que a pedagogia escolar, né, nesse marco que a gente discutiu, existe para constituir a escola como espaço de formação humana para a cidadania participativa e não apenas organizar a escola em termos funcionais para que currículos sejam implementados ou políticas sejam implementadas. Isso supõe uma educação democrática como princípio, ao mesmo tempo, e objetivo das práticas escolares, como consequência também do trabalho pedagógico, né?
a supervisão escolar pode e deve ser assumida no âmbito das políticas como mediação fundamental para esse processo, né? E aí o desafio, né, é de reposicionar os saberes da supervisão escolar no curso de pedagogia em particular, que eu considero ser o locus de formação inicial, e a função nas redes públicas de todo o país, o que exige muita luta política, como essa que vocês estão desenvolvendo, a qual eu me aposto com muita convicção para que a gente seja capaz de, pela prática da pedagogia escolar, sonhar com outro futuro possível. Eu termino fazendo um convite a vocês, como parte de uma agenda que nós temos desenvolvido no âmbito da REPED, de divulgação do manifesto em defesa da pedagogia. Há pouco mais de um mês, nós estivemos no Rio de Janeiro com a Raquel, Gepedinha, a professora Gilvânia, a Rose e outros tantos colegas e colegas da SESC, né, e da UFSC, pensando a dilemática da pedagogia como ciência, curso e profissão. 1.300 participantes do Brasil inteiro se integraram no que eu considero o maior evento nas últimas 4 décadas, a princípio. A gente precisaria ter só uma precisão quantitativa com relação a um outro evento que aconteceu no início da década de 90, no final da década de 80, discutindo pedagogia em nosso país. Foi o maior evento que a gente teve em anos para discutir pedagogia em nosso país. E nós, nesse evento, entendemos que era necessário visibilizar, por meio de um manifesto, a nossa compreensão sobre o estado da pedagogia no contexto brasileiro, e que nós não podemos deixar de usar a nossa voz e politizá-la para defender esse campo, não no sentido corporativista, mas no sentido daquilo que ele representa como aporte para a gente construir uma outra sociedade que hoje nós não temos e que explica muito do que a pedagogia não foi capaz de fazer. Porque a pedagogia, desde quando nasce, lá na modernidade, nasce como tradição, mas não nasce como tradicionalismo. A pedagogia nasceu como cuidado geracional, como a reflexão filosófica sobre a formação humana que deveria ser assumida pelas gerações existentes junto às gerações neófitas no mundo. Então, a pedagogia seria um saber de passagem histórica, né? Um saber que permite a construção de outro tempo. Eu acredito nisso. É nisso que a minha luta, é aí onde a nossa luta talvez se encontre. Muito obrigado por vocês terem ouvido. Tem uma série que eu assisti que o personagem dizia assim: você tranquilo e eu nervoso. Então agora é você tranquilo e eu nervosa. Porque fazer uma síntese, não que eu tenha essa pretensão, né, que nós temos uma cultura no nosso encontro, nós não temos esta competência de fazermos, nós não nos colocamos neste lugar de traduzirmos a potência da fala dos nossos conferencistas, dos nossos convidados. Nós entendemos que, coletivamente, né, nas nossas vozes, no nosso encontro aqui, nós então hospitalar, né, a pedagogia, a pedagogia jurídica, a pedagogia social e assim por diante. Vai trabalhar com os movimentos sociais, vai trabalhar em ONGs, vai trabalhar no hospital, vai trabalhar em socioeducativo, e cada um vai ter a sua especificidade. Qual é a nossa? A escola. Essa é a escola. Então, nas nossas pesquisas, professor, certamente, porque nós, qual o nó que vai ficar muito interessante para nós,
o GPD, já tarefa de casa para os meus orientandos que estão por aí, que estão no mestrado e doutorado. É a articulação da pedagogia escolar com o campo da didática, que no GPD nós trabalhamos com a ciência do ensino. Então, nós articulamos a ciência da educação, como esse campo mais amplo, né, esse fenômeno amplo que está em todos os ambientes de convivência humana, esse espaço, por exemplo, nós estamos num processo formativo amplo, né, estamos vivendo, e simultaneamente nós também temos alguns espaços, alguns momentos em que nós temos uma intencionalidade pedagógica, porque houve aqui planejamento, são profissionais da educação, etc. Então, a articulação, que é um nó muito saboroso, maravilhoso, colocado pelo professor Rolim. Nós vamos fazer ainda mais estudos em suas obras, né? Vamos buscar ainda mais, professor, porque as suas obras fazem parte do nosso repertório de estudo e de investigação. Entender a pedagogia hospitalar, porque nós estamos no processo de cura, é por isso, ato falho. A pedagogia escolar, a didática enquanto ciência do ensino e, portanto, ciência do ensino, essa vinculação dissociada com a aprendizagem e todos os elementos. Tenho muito mais apontamentos aqui. Pergunto se já tem, toda essa minha conversinha mole, assim, pé de ouvido, já deu ideia para, já vi que já tem alguém aqui. Mais alguém? Não tem problema, porque a gente vai até 13h, 2 aqui no auditório, né? A gente já combinou. Brincadeiras à parte, estou muito brincalhona hoje. Acho que foi a sacola com os livros. Vai sortear? Vai sortear. Tinha que ser a Patrícia para fazer a brincadeira. Maravilhosa. Professor Rolim, então nós vamos fazer assim, ó, vamos fazer blocos. A cada 3 perguntas, professor Rolim, então, eu vou passar aqui o microfone e o processo já vai ser, então, direto contigo. Tá bem, querido? Muito obrigado pelas questões, né? São questões muito interessantes que, né, comentários também muito interessantes que desdobram aqui, reflexões para além do tempo, né, que a gente tem disponível para articular aqui algumas possíveis tentativas, né, de aproximação a elas. Mas eu queria começar então fazendo a leitura desse primeiro comentário, né, que nos foi deixado aqui por escrito, em que alguém escreveu. Venho aqui expor que o movimento de extinguir o supervisor escolar já é algo presente nas escolas. Muitos gestores querem tirar nossa função e delegar para outros que não são qualificados para tal. E nos colocar em qualquer função na escola. Parece que eu estou ouvindo as minhas supervisoras lá em professora. Os supervisores incomodam, pois querem mudança na escola. E alguns gestores, até professores, não querem isso. Porque querem também tomar nosso lugar. Agradeço à gerência de educação que está aqui, que tem investido na formação de todos os profissionais. Isso incomoda alguns que querem continuar com seus privilégios, tomando lugares alheios. Então, importante, né? Essa consciência, né? Eu acho que é muito importante essa consciência profissionológica, né? De você defender o lugar profissional pela compreensão de que a natureza da base de conhecimento, né, a qual ele se vincula, exige que ele seja desempenhado por alguém com qualificação própria. Né? Ou seja, é uma compreensão de que o trabalho envolve saberes que demandam um percurso de formação inicial e continuada centrado na atividade profissional, que não pode ser substituída por outro tipo de qualificação residual ou mesmo sincrética, né? Eu vejo isso muito com a coordenação pedagógica, em algumas escolas. Ou indicação, né?
E isso também, preocupação adicional pela incorporação de novos profissionais na escola que estão também assumindo o lugar de especialistas. E em um contexto em que as práticas de supervisão e de orientação vivenciam uma certa ocultação de saberes, que resulta, né, dessa supressão do curso de pedagogia unicamente à formação docente e ao desaparecimento das pesquisas em supervisão e de orientação, refletindo também, né, a extinção do cargo em algumas redes, é muito importante a gente reivindicar, né, que a supervisão esteja vinculada a conhecimentos específicos, né? Então, esses conhecimentos é que garantem um direcionamento praxeológico à supervisão, senão não é uma praxis, né? É puramente um mecanismo, né, como você bem mencionou, de controle burocrático e de despersonalização da escola, né? Que precisa ser fortalecido como espaço de relações entre pessoas. É aí onde está, propriamente, a célula de sobrevivência da gente, né? Nesse emaranhado de políticas antipedagógicas, onde é que a gente está situado, onde é que a gente pode situar a possibilidade de uma articulação coletiva forte, né? Que reinterprete, ressignifique e subverta a política. Não é em outro lugar senão no diálogo e no engajamento coletivo, de quem se fortalece na luta, e a luta dói, né? Não espere que a luta para estar todo tempo feliz ou ficar feliz para ir à luta, porque a luta dói, né? A luta molda a gente pela dor. Por isso que algumas pessoas que lutam muito ficam duras. E é nesse espaço da solidariedade. A palavra tem um sentido um tanto dúbio, mas da empatia, né, da paridade, que a gente pode construir um tipo de relação de suporte profissional, mas também de suporte humano, né? Talvez seja pensar por aí, eu acho que no campo das negociações intersubjetivas no trabalho, mas também da articulação junto a espaços políticos potentes como associações, sindicatos, entidades, né, que vão engrossando, né, essa luta para que a gente possa ter impactos a curto, médio e longo prazo que atendam aos nossos interesses, né, na disputa contra-hegemônica, que já nos coloca num lugar de desvantagem. A gente já começa essa luta em desvantagem, né? Quando a gente fala em lutas na pedagogia, então, a desvantagem é muito evidente, né? Dado o fato E aí eu vou chegar na questão colocada pela segunda colega que interviu, né? E a gente tem uma questão que eu gostaria de rapidamente discutir, que é a seguinte: eu optei, teoricamente, em não definir a pedagogia pelo negativo. Vocês não vão encontrar em meus textos pedagogia sendo adjetivada de forma negativa. Pedagogia empresarial, pedagogia mercadológica. Não é esse o lugar para definir uma pedagogia. Uma pedagogia não pode se definir por esse tipo de relação com o outro. Uma relação de dominação subjetiva e de cooptação do potencial de aprendizagem, né, que se atrela à nossa educabilidade humana para fins instrumentais. E aí eu vou, por conta do limite do tempo, ser muito rápido. Olhando para a história da pedagogia, não há, teoricamente, uma pedagogia constituída para ser base de uma educação empreendedora, uma educação totalitária, uma educação anticrítica. Não existem pedagogias constituídas para isso. Existem tendências educativas que não foram constituídas como pedagogias, porque pedagogia não é um nome que eu dou
há uma ideia de educação, ou há uma ideia sobre educação, há um discurso sobre educação. Pedagogia é um campo científico que se estrutura para compreender a natureza formativa do processo educativo e redirecioná-lo para que atenda a esse fim. Então, ao invés de me referir a pedagogias nefastas ou pedagogias anticivilizatórias, anti-humanizantes, eu me refiro a antipedagogias, a movimentos antipedagogias ou antipedagógicos, porque a pedagogia não está nesse lugar de constituição de um discurso que desvirtue a natureza formativa da educação. Então, nesse sentido, o que eu considero assim, que a gente pode pensar é que... deixa eu pegar uma observação que eu fiz aqui na outra página, né, de que onde é que poderíamos produzir, né, então, um tipo de iniciativa viável para contra-hegemonizar. Onde é que a gente pode produzir diante, então, desse cenário de crise? É propriamente nas relações pedagógicas. É propriamente onde a pedagogia se concretiza. O que eu entendo por relação pedagógica? O movimento pelo qual a gente estabelece uma relação de sentido formativo com um outro. Esse outro conosco não interage apenas no sentido de acessar o nosso repertório, que é demonstrado por meio de algum tipo de exposição, técnica, mas é o encontro de duas subjetividades que entendem que podem ensinar e aprender juntas, né? E que, portanto, precisam pactuar dialogicamente a cocriação do conhecimento. Pedagogia, escola e conhecimento são uma tríade que nós precisamos fortalecer, porque o movimento das políticas que se enquadram nessa quantifilia tem se baseado numa concepção de aprendizagem exatamente que dialoga com o que uma outra colega mencionava, restrita a desempenho ou a proficiência em algumas poucas capacidades ensinadas ou oportunizadas pelo currículo aos estudantes, né? O que na prática isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa estabelecer uma relação que fecunde de forma cocriativa possibilidades em oposição ao instituído. Portanto, a crítica não se limita à negação, mas ao anúncio, o que vai ser colocado no lugar. Acho que é aí onde está o problema. Porque muitas vezes eu escuto das minhas supervisoras e orientadoras de João Pessoa, olha, a escola é assim, a sala, eu não quero utilizar a BNCC, a BNCC é instrumento regulatório, sim, eu sei que é. Certo. Você vai pôr no lugar, né? O que a gente vai construir? Então, talvez o lugar da supervisão seja de articular, produzir repertórios que auxiliem os professores nessa relação formativa da qual, né, o professor Davi falava, que passa pela investigação de contexto, mas passa também pela criação, né? Passa por uma pactuação de mudança, né? De que nós entendemos que determinadas políticas apresentam limitações, mas nós entendemos também que essas limitações são frestas onde a gente pode produzir o inédito viável do Paulo Freire, né? Que é o limite, aquilo que nos leva para o limite da existência para forçar a necessidade do novo que ainda não existe por conta do que nos prende a essa existência atual, né? Então, talvez seja o lugar da esperança mesmo, né? De uma relação esperançosa. Deixa eu pensar se eu tenho aqui uma outra observação para fazer sobre a questão formativa. Davi, isso exige de nós, enquanto universidade, exige talvez mais de nós,
como universidades do que propriamente das redes ou das profissionais. Porque as universidades, as instituições de educação superior de modo geral, em se tratando de estágio, né, como você deve conhecer, tem políticas muito frágeis, né, muito limitantes em se tratando de estágio. E as práticas de estágio vão ganhar uma complexidade ainda maior com a implementação da 04 de 2024, que introduziu nos currículos das licenciaturas muitos dispositivos de articulação prática, mas que estão sobrepostos e sem finalidades claras em relação uns aos outros. Então, o que significa o estágio no contexto de um curso que precisa ter no mínimo 10% da sua carga horária de prática de extensão? Essas práticas de extensão, um curso que se entende como meramente formação de professor, vai ser em sala de aula, vai ser na escola, porque assim a resolução estabelece, né, que são práticas extensionistas na escola. Então, em que medida essas práticas vão coexistir na mesma ambiência formativa que os estágios, colaborando com a articulação de aprendizagens e não com a sobreposição de experiências estéreis, né? Porque muitas vezes as alunas passam por essas experiências e não desenvolvem o senso decisório, porque elas não veem as coisas acontecendo. Você só desenvolve o senso decisório quando você vê a coisa acontecendo. E o curso de pedagogia ensina pouco o senso decisório, né? O curso de pedagogia e as licenciaturas, de modo geral, a gente pode estender, porque isso supõe que a própria experiência de aprendizagem no curso seja guiada pelo professor como uma espécie de maestro, como eu costumo fazer uma relação com a medicina. Quando o professor de medicina está dando aula, ele vai explicitando pela sua própria prática o que ele faz para que o aluno adquira repertório decisório e entenda como é possível estender uma determinada representação da prática ao contexto em que ela precisa ser configurada. Na pedagogia, eu publiquei um texto, eu não sei se foi esse ano ou foi ano passado, sobre engajamento acadêmico, né, na formação inicial de pedagogos. Na pedagogia, por incrível que pareça, os dados apontam, de uma pesquisa que eu fiz com mais de 300 estudantes na Paraíba, que as aulas se resumem à exposição oral. A leitura de texto... Gente, eu não estou dizendo que a aula de exposição oral, a leitura de texto não sejam necessárias, talvez seja o que eu mais faço. Mas não dá para a gente pensar uma chave formativa que atenda a uma concepção profissional ampla como essa que a gente está defendendo, se a estudante não consegue mobilizar o conhecimento em situações que fomentam o senso decisório. Isso é muito limitante para o curso. E aí talvez a supervisão tenha um papel importante na escola de qualificar a construção do senso decisório, porque nós sabemos, né, como professores de cursos de licenciatura, que a relação do estagiário com o regente nem sempre é uma relação formativa, né? E que a supervisão pode ser um caminho pelo qual as questões que o estudante precisa elaborar melhor para poder sintetizar essa experiência no campo sejam desdobradas, sejam amplificadas, sejam reconstruídas pedagogicamente, porque em sala o foco é curricular, acaba sendo, né? Quando você pensa o pedagógico da escola, aí você tem uma focalização mais ampla que permite à estudante se entender num contexto em que não é o que ela faz exclusivamente em sala de aula que vai definir o sucesso das aprendizagens dos estudantes, porque não é um único professor muito bem formado, muito bem dinâmico, excelente no que faz, que produz uma escola viva. É um coletivo que pedagogicamente vai se entendendo como um ator institucional em prol de mudanças. Então, acho que talvez nessa direção, de pensar uma política institucional e de pensar formas que nos aproximem mais como universidade da supervisão.
diálogos, pesquisas, produção de conhecimento que retome o elo perdido. Retome o elo perdido da pedagogia com a supervisão escolar. Acho que esse elo precisa ser retomado por mais pesquisas e talvez os estados sejam um espaço interessante para isso. Retomar elo perdido. Que lindeza, não? Professor Davi, professor Leonardo, me permita, porque eu tenho um amor incondicional pela UDESC. Trabalhei na UDESC de 2009 a 2016, quando fiz concurso aqui para a UFSC e vim para cá. Tem um texto que eu publiquei junto com a professora Alba e com a professora aqui do Colégio de Aplicação, professora Lara Duarte Souto Maior. Inclusive, fiquei muito feliz que está no concurso que vai ter na UDESC agora com o professor, né? E neste texto nós, então, fazemos lá uma descrição do ponto de vista científico, refletimos as etapas do estágio como que nós desenvolvemos dentro desse período, porque como professora nesse tempo que estive, uma das disciplinas em que eu ministrava era pesquisa e prática pedagógica. E essa disciplina não é uma disciplina de estágio supervisionado, mas uma das intencionalidades pedagógicas dela era que os alunos, eles tivessem, então, essa experiência de inserção, de imersão e exercício no espaço da escola e tivesse exercício profissional. E qual era, então? E lá tem os passos básicos, mas, assim, eu acho que esse elo perdido, professor, que a gente viveu, eu acho que o Estado de Santa Catarina ainda, com todo esse contexto, né? E você nos trouxe um dado, olha aqui o dado, 36% de professores que não são concursados, né? 36% de concursos em uma década, que não teve para professor em uma década. Né? Menos de 20% dos diretores de escolas não têm formação específica. Então, uma gestão complica todo o nosso trabalho. A nossa gestão democrática, a supervisão, que faz parte da gestão democrática. Né? Aí o nosso trabalho fica complicado por conta de um agente que não tem formação. Nós temos, mas complica o nosso trabalho. Então, o professor foi trazendo dados, trouxe dados também do adoecimento. Professores com depressão, isso dados, e aqueles que nós não identificamos, até nós mesmos, com depressão e ansiedade. E aí o professor Davi, a professora Giovânia vai na secretaria ou na escola e tal, e não tem disposição, porque já tem trabalho demais, aí vai acolher as estudantes de pedagogia, professor Davi, por quê? Por causa dos lindos olhos do professor Davi? Não, né? Então, nem da professora Giovânia. Mesmo que ela goste de poesia. Então, o que acontece? Eu acho que a gente tem que buscar, gostei desse nosso mantra, retomar o elo perdido. Acho que a gente pode, a partir de agora, esse evento, esse coletivo, dar esse respiro para nós, sabe, professor Leonardo? Porque nos reúne. E ter a presença da UDESC aqui, como a presidenta nos lembrou, né? Eu fui cria da professora Zenir Koch. Ela me acolheu no grupo e eu fui menor aprendiz no evento da SESC. E quando eu vim para a UFSC, que ela se aposentou, qual o meu susto? A SESC vem atrás de mim me procurar. É você, a professora Zenir falou que é você. E meu coração quase sai pela boca. Porque a responsabilidade de manter o profissionalismo, a ética e todo exemplo, todo ano nós fazemos questão de lembrar da nossa querida professora Zenir. Ela está aqui no nosso coração, na nossa vida. Se ela assistir esse vídeo,
Beijo, meu amor, deve estar nos assistindo, porque ela não pede nada da gente, ela nos acompanha. E depois ela me manda um recadinho. Então é isso, essa caminhada. Eu acho que é retomar o elo perdido e nós podemos nos articular ainda mais, porque eu faço um trabalho junto com o professor Lorival e a professora Alba, que estarão aqui amanhã, e nós podemos também nos estreitar os vínculos dali. Sinta-se acolhido também por esse coletivo. Professor Leonardo, vou passar porque nós vamos encerrar, são 12 horas e 20 minutos. E vamos para o almoço? Vamos, é isso, vamos para o almoço. Às 14 horas são os avisos paroquiais, como diz o professor Lorival. Às 14 horas a gente retorna. Quem vai fazer o encerramento é o nosso convidado, estrela, que vai fazer. Então eu vou passar a palavra. Claro, então eu vou passar a palavra para ele. E ele já deu para a gente lindamente retomar o elo perdido. E então, dizer muito obrigada em nome da SESC, em nome do GPDIN, em nome da UFSC. Nós nos sentimos extremamente honrados de tê-lo aqui conosco. E queremos sempre você muito pertinho de nós, muito perto, e fortalecermos o nosso trabalho, fortalecermos a pedagogia como ciência, como profissão, né? E como curso. Esse é o nosso trabalho. E a pedagogia também dentro dos cursos de licenciatura, porque é o trabalho que eu faço. As pessoas me olham, eu sou pedagoga. Então, é sobre isso. Um grande abraço para ti deste lugar e te passo, então, o microfone para as suas considerações finais para as supervisoras e demais colegas que estão aqui conosco. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, né, mais uma vez, honroso. Eu falo com muita transparência, que recebi com muita deferência, não é como uma deferência esse convite, pela importância que eu sei que a SESC e o GPDIN têm aqui no Estado, na articulação desse debate sobre a supervisão e a pedagogia. Dizer que eu estou amplamente interessado, né, e disponível para que a gente possa pensar em formas de trabalho conjunto. Fiquei pensando aqui, e aí a Gilvânia, na condição de Gil, né, que é mais próxima ali no grupo do Zap da Andip, né, já fiquei pensando aqui, Gil, se não seria interessante a gente fazer um virtual com os supervisores de João Pessoa e os supervisores daqui, né, um evento, uma reuniãozinha, né, alguma atividade para a gente poder se ver, conversar, né? De repente podíamos pensar aí numa atividade mais para frente sobre isso, né? Dizer que o horizonte é de desafio, mas é também de potência, né? Sei que a gente, quando discute política educacional, se depara com condições muito distantes das ideais que refletem nossas convicções e defesas. Mas não seria de outro modo se nós não estivéssemos no campo em que nós estamos. O campo da pedagogia é o campo no qual a gente pensa o real, que ainda não existe, mas que se vincula a uma compreensão histórica daquilo que pode ser produzido dialeticamente, ou seja, é o lugar da esperança, é o lugar, mas não da esperança que nos aprisiona na inércia, né? Mas da esperança que gera ímpeto, que gera vontade, que gera ânimo, força, né? Que nos engaja mesmo quando a gente se sente individualmente cansado e solitário, porque se vê muitas vezes distante, né, de redes que nos apoiam. Mas lembrem que tem na escola
talvez gestores com quem vocês não possam contar, colegas com quem vocês não possam contar, mas vocês têm os estudantes, que são com quem o compromisso de vocês é maior. E a gente vai fazer uma escola pública acontecer para que esses estudantes tenham uma vida melhor e um futuro com mais dignidade. A gente vai se encontrar na frente para conversar sobre isso de novo. E a gente vai manter essa crença. É isso aí.